Fala, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o engenheiro eletricista Manuel Bispo. Manuel, é um prazer enorme ter você aqui conosco. Por favor, se apresente, fala um pouco da sua trajetória, das suas principais áreas que você já trabalhou na engenharia elétrica. E aí, meus futuros engenheiros, é uma satisfação estar aqui, fazendo esse vídeo aqui com a Vitória, para todos vocês. Como ela disse, meu nome é Manuel Bispo, eu sou engenheiro eletricista, já tenho tô indo para o meu terceiro ano de formado, me formei na UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, e atualmente estou com 27 anos. Em relação às áreas que eu já passei, cara, já tive uma caminhadinha assim um pouco diversa, que sempre me envolvi em diversos projetos desde a graduação. Então já passei um pouquinho ali por acionamentos, dei uma curiada ali em automação, mas eu engajei mesmo na parte de projetos. E dentro da parte de projetos, eu mexi com distribuição, no caso, projetos de redes, que foi o meu primeiro estágio. Depois eu caí um pouco para manutenção de subestação, que já foi o meu segundo estágio. E aí depois eu voltei para projetos na área de projetos elétricos residenciais, ainda na graduação, e também fiz um estágio em energia solar. Então acabei passando por diversas microáreas aí da engenharia elétrica para conhecer e saber para onde que eu realmente iria tomar um norte, né? Que trajetória, viu? Eu fico até envergonhada de conversar ainda, né? Eu ainda sou uma mera mortal graduanda, mas ainda bem que você falou principalmente da parte de estágio, porque esse é o nosso objetivo principal hoje, né? Decifrar aí da parte acadêmica virando para o mercado de trabalho. Como a gente consegue, né, ter uma base sólida para não ter muita dificuldade na parte do mercado de trabalho. E aí, que eu vou fazer algumas perguntinhas para você agora, Manuel, para a gente partir aí, né, de como a gente pode entrar melhor nesse mercado de trabalho. Vamos lá. Partindo aí do princípio que o mercado de trabalho ele principalmente valoriza somente a experiência prática, não o histórico acadêmico, eu quero saber de você, como estudante de engenharia elétrica e também como engenheiro eletricista, em que área a gente tem que focar a nossa energia aí? E eu te pergunto isso, Manuel, porque eu quero saber como é, que você me dê um exemplo aí valioso de que eu tenho que buscar o quê? Um certificado onde eu consiga vários softwares de simulação, ou que eu tenho que ir para a área de gestão de projeto, onde eu tenho que procurar aí projetos de extensão, empresas júniors. Qual você acha que é a área que a gente graduando tem que seguir aí? Então é uma ótima pergunta, tá? E é uma pergunta não só boa como ampla. E eu quero responder partindo de um princípio do seguinte: o mercado mudou muito relacionado a alguns anos atrás, tipo 10, 20 anos atrás, porque está agora. Então, a questão da era digital acelerou muita coisa, e também toda a questão da quantidade de universidades com curso de engenharia elétrica também mudou muita coisa. Então, tem muito mais pessoas formadas. Antigamente, realmente, ali na época dos seus pais, ter o diploma de engenheiro já era o suficiente para muita coisa, e hoje já não é mais. Somente ser técnico não é mais um diferencial. Técnico hoje, todo mundo, entre aspas, é. Então, todo mundo que tem um diploma, ele já é técnico. Então, o diploma começou a ser um ingrediente necessário para fazer um bolo, mas ele não é o único ingrediente. Então, tem diversas outras coisas. Então, nisso daí, vocês precisam muito mais de outras skills para conseguir ter, de fato, um destaque no mercado de trabalho. E, pelo que eu percebo na minha análise de mercado, eu acredito que o primordial hoje é o inglês. O engenheiro que não sabe inglês, ele não vai disputar as melhores vagas. Eu digo isso por experiência própria, tá? Então, se você não sabe inglês, você vai ser, é duro dizer, um pouco escanteado. Você vai para outros tipos de vagas que não são as que pagam mais. E até sabendo inglês, tem muitas vagas no exterior, tá? Trabalhar Uhum. na gringa não é só para programador. Também dá para trabalhar sendo engenheiro. E em relação à questão de software, qual que eu faço? Faço um software específico, gestão? Essa pergunta é interessante porque as pessoas confundem muito. Parece que você tem que ir para um caminho ou outro. Na realidade, são dois caminhos que não se cruzam, tá? Chamamos de carreira de especialista, então você vai ser um engenheiro especialista, especializado na parte técnica mesmo. Então você vai trabalhar ali como consultor, por exemplo, se você chegar num alto nível. E o outro é para a área de gestão, que é um engenheiro gestor. São dois caminhos completamente diferentes, na minha opinião, equivalentes. A diferença é que o caminho do engenheiro gestor, ele progride na carreira com mais rapidez, com um pouco mais de facilidade, porque ele começa a participar de questão de coordenação. Então é muito mais fácil para ele subir. O engenheiro especialista, ele tem níveis definidos como júnior, pleno e sênior, que precisa respeitar o tempo. De fato, tem uma coisa no mercado de trabalho que é a questão do tempo e experiência. Não importa o quanto que você conhece de fato, mas o próprio mercado, ele respeita muito a questão da experiência que você tem. Então você pode ter um autoconhecimento técnico, sim, mas você ainda tem, por exemplo, somente 2 anos de engenharia. Então você ainda não é experiente o suficiente para ser um sênior, por mais que você seja desenrolado, por mais que você tenha um autoconhecimento das normas, mas te falta experiência. E a profissão do engenheiro é uma profissão que está atrelada à experiência, porque você precisa ter vivências, ter diversas soluções para gerar confiança, tanto para a empresa quanto para o cliente. Perfeito, muito bom, Manuel. E falando agora sobre processo seletivo, né, de vaga de estágio ou vaga até júnior, a gente sabe que o crucial aí é saber se vender, certo? A sua experiência como gestor, né, que eu sei que você tem uma empresa, a MB Solar, e também como entrevistado, né? Porque você já passou por diversas entrevistas. Então, como é que a gente, candidato, tem que ter uma técnica boa aí, ou algo do tipo? É o quê? É uma receita de bolo? Conta aí pra gente como é que você, como entrevistado e também como gestor, viu isso. E assim, eu pergunto isso porque eu quero saber, né? Com a sua experiência, como você superou esses desafios, né? E eu quero. Vamos lá, passa uma receitinha pra gente aí, pra gente conseguir fazer. Não é copiar, né? Mas conseguir seguir um caminho, igual você já teve aí, que trilhou por diversas partes aí da engenharia elétrica. Olha, eu não sei dizer se tem uma receita de bolo específica, tá?
Mas eu acho que, como você falou, se vender o seu peixe bem é o essencial, você ser articulado mesmo. Você conseguir colocar, explanar as suas ideias pro entrevistador, dizer com um raciocínio a sua trajetória, porque quando você está fazendo uma entrevista para júnior, para estágio, a empresa já entende que você não tem tanta experiência. Às vezes ela já vem sabendo que você tem zero experiência. Então ela sabe que você não vai ter muito case de sucesso, mas ela quer entender, por meio da sua oratória, por meio da sua articulação, se você tem capacidade de ser um case de sucesso. Se você Sim, consegue articular, ter um raciocínio lógico, provavelmente você também vai conseguir desempenhar no seu papel um raciocínio lógico para você conseguir solucionar problemas. perfeito. Então, acho que não tem uma receita, mas eu acho que esse é o melhor caminho que eu sempre fiz. E eu acho que parte também muito do você, como entrevistado, você ser bem honesto, porque fica muito mais fácil você explanar o seu conhecimento de fato com honestidade, tá? Você já entrou um pouquinho na minha próxima pergunta, mas qual é o erro comum ou até a armadilha que a gente, recém-formado ou estagiário, comete? Seja na elaboração do currículo, a gente querendo enfatizar um monte de coisa ali, colocar coisas que a gente até nem mexe muito, mas falar que tem experiência em algo que nem mexe, ou até mesmo em colocar coisas que a gente sabe, mas a gente não tem um domínio. Eu acho que é a mesma coisa que eu perguntei, né? Mas me fala aí, o que é que você como estagiário ou até gestor já sabe como é que o pessoal lida com isso? Essas Tá? armadilhas. Em relação ao currículo, acho que um erro comum é você colocar experiências desnecessárias para aquilo que você tá galgando, tá? Você vai fazer uma entrevista para a parte de engenharia, só que no passado você teve outras jornadas e trabalhou, sei lá, no supermercado. Não tem por que você colocar que trabalhou no supermercado sendo que você está procurando agora uma vaga na área de engenharia. Tipo, você tá ali só para ocupar espaço. E isso, de certa forma, é mal visto, tá na triagem. Já demonstra que você não está tendo uma linha de raciocínio dentro da própria vaga que você está se candidatando. Em relação a falar que você sabe o software, na verdade ainda não sabe e tal, na realidade, eu vou falar assim, sendo sincero mesmo, eu até de certa forma aconselho com um adendo. Coloque aquilo que você tem capacidade de ser. Isso já fiz, tá? Aquela mentirinha no currículo todo mundo já faz. Mas tudo aquilo que eu menti era uma mentira só naquele momento, mas que eu tinha a garantia que conseguiria torná-la verdade. Eu tenho até um exemplo desse na empresa que estou, que aconteceu exatamente isso. A pessoa mentiu no currículo, mas na prática ela não conseguiu tornar aquilo verdade. Ficou explícito, escancarado e tá uma situação Complicado. feia, tá? Tá uma Eu situação imagino. complicada. Mas assim, eu acho que o maior erro do recém-formado e também do estudante é demorar demais para procurar de fato ganhar experiência, tá? Um conselho que eu dou para vocês é que, como eu falei, a graduação hoje não é mais só o suficiente. Então, assim, correr atrás mesmo de ganhar experiência, gente. Desde do mais cedo possível que você conseguir arrumar um trabalho na área, assim, se encaixar, fazer networking, melhor para vocês. Perfeito, perfeito. Agora, Manuel, mudando um pouquinho do assunto de estágio em si, falando mais em carreira, né? Muito se discute hoje sobre energias renováveis, automação industrial, mas além disso, a gente sabe, né, como você mesmo falou, a gente tem oceanos de área de atuação, né? E aí, eu quero saber de você, qual área que você acha que tem menor competição ou até mais potencial para o futuro? Como engenheiro aí, você não é recém-formado, você fala recém-formado, mas tá vindo 3 anos não é recém-formado. E aí, eu quero saber de você, qual a carreira sólida que você acha que tá vindo aí para inovar? Olha, eu acho que dentro da tecnologia mesmo, tá? Que é o que tá rolando hoje. Tem bastante gente que saiu que veio da elétrica e migrou pra programação mesmo. O que eu conheço de programador, que na realidade é engenheiro, não tá escrito. Mas, mais especificamente para elétrica mesmo, existe uma coisa que a galera descarta, que eu acho que é um mundo inexplorado, que é a programação voltada para software de engenharia mesmo. Existe um grande monopólio no mercado de algumas empresas que fazem softwares e simplesmente só tem elas. Tipo assim, é o único no Brasil, pronto, acabou. Então, assim, é só elas que você pode contratar. E tem muitos poucos programadores que se aventuram a estar programando isso, tá? E eu dou um exemplo, Revit. Então, assim, programadores Revit quase são inexistentes. As construtoras, empresas de projeto, etc., fazem tudo de maneira arcaica, tá, gente? Tem muita construtora gigante que é só planilhinha de Excel, não consegue usar um Revit direito, não consegue automatizar nada, e eu tô te falando porque eu trabalhei em um grande escritório de projeto, e a gente fazia projetos para MRV, para outras construtoras grandes, a Tenda, por exemplo, e é tudo de maneira bem arcaica. Usa o BIM, mas tem poucas automações, contratam outras empresas para fazer automações, entendeu? Então acho que isso é um mercado bem inexplorado. Perfeito, perfeito. E para finalizar, Manuel, uma perguntinha aí que eu acho que você vai gostar. Quando você estava na graduação, o que é que você gostaria de receber na época de um engenheiro experiente, que eu tô falando agora, né? Que é você? Qual conselho ou visão que você teria feito aí, a maior diferença, né, no início da sua carreira? Acho que é exatamente o que eu tô falando pra vocês agora, tá? Se alguém chegasse pra mim e falava exatamente isso, com um detalhe do seguinte: eu, quando fiz a graduação, eu dediquei muito, né? Tentando formar ali nos 5 anos, que a gente fica bem com a cabeça focada nisso. Não quero ficar muito tempo aqui, etc. E eu diria pra eu olhar um pouco mais pros lados, pras outras skills. Você ficar muito focado na graduação, por mais que pareça bom, não é tão bom assim, tá, gente? O mundo é muito mais do que somente o diploma técnico. Então, sendo sincero, vale muito mais a pena você demorar 7 anos para se formar, tendo alguns anos de experiência no mercado e sair com inglês, do que você formar com 5 anos somente com um diploma cru. Essa é a realidade. Vamos lá. E para finalizar aqui, né, gente? Eu, como graduanda, eu acho que essa conversa aqui da gente tem um valor inestimável. E em nome de todos os estudantes de engenharia elétrica que vão nos assistir, né, Manuel? Eu agradeço profundamente por você estar compartilhando aqui sua experiência de forma tão prática. Agora eu quero que você venda um pouco seu peixe aí. Fale suas redes sociais, fala se você tem algum projeto vindo aí, por aí. É isso.
Então, eu quero deixar aqui minhas redes sociais. Meu Instagram é @ing_bispo. E tem o meu LinkedIn também, vocês podem estar me seguindo também. Vocês podem colocar lá Manuel Bispo ou aquela barrinha, né, MBS Neto, que no link que vocês vão achar. Mas se pesquisar Manuel Bispo, provavelmente são poucos ali que tem esse nome, vocês vão achar de primeira. E meus próximos projetos, eu tô de fato focado agora em desenvolver conteúdo, fazer conteúdo justamente para estudantes recém-formados mesmo, dando dicas, tanto de projetos como também dicas profissionais no mercado de trabalho, e justamente para ajudar, porque na minha época eu não tinha muito isso, e eu sei como é difícil, como é complicado se inserir no mercado de trabalho, e certas dicas, por mais bobas que pareçam, fazem total diferença para você conseguir, de fato, se inserir, tá? Perfeito, perfeito. E para vocês que assistiram, eu espero que tenha sido proveitoso, né? Quanto foi para mim. Deixe comentário, fala sobre os insights que você mais gostou dessa conversa. E é isso, até a próxima. Muito obrigada aí, Manuel. Deu uma travadinha na minha câmera aí, espero que minha voz esteja certinha para você. Mas é isso. Muito obrigada e até a próxima.